ao final para as perguntas. E a Caroline, ela é enfermeira com especialização em saúde mental, em estrutura de mindfulness também, certificada, fez mestrado, né, na Faculdade de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto e atualmente faz o doutorado conosco no Programa de Saúde Coletiva da Unifesp. Então, fique à vontade, Carol. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todo mundo. É muito bom sempre estar aqui, apresentando um pouquinho sobre algo que eu acredito e que eu gosto, que é a implementação de mindfulness nos sistemas de saúde. E aí, hoje, eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre o estado atual, né, de implementação de mindfulness nos serviços de saúde. E vou pincelar também um pouquinho sobre o meu projeto de doutorado, apesar dele ainda não ter finalizado. Eu vou falar um pouquinho disso porque tem a ver também com esse tema. Então, queria agradecer a todo mundo. Depois a gente vai ter um tempinho para abrir para perguntas, mas caso vocês queiram também abrir e perguntar, também não tem problema. Então, vamos lá. Hoje eu pensei da gente passar um pouquinho sobre o conceito de mindfulness de uma forma muito breve, porque acho que a maior parte das pessoas que estão aqui já tem uma ideia, né, sobre esse conceito. A gente falar também um pouquinho sobre o que a gente já sabe sobre a efetividade de mindfulness nos serviços de saúde, principalmente. Vamos falar um pouquinho sobre os dificultadores e os facilitadores da implementação de mindfulness nesses serviços, sobre o custo-efetividade, né, de mindfulness. E aí depois eu vou focar um pouquinho mais na atenção primária à saúde, porque além de ser parte do meu projeto de pesquisa envolver a atenção primária de saúde, ela também é aquele lugar que mais se recomenda que mindfulness esteja implementado dentro dos serviços de saúde, quando a gente vai falar sobre isso. E aí, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre um plano estratégico que a gente pode pensar para implementar mindfulness, caso a gente trabalhe em um serviço de saúde, e também pontuar alguns achados do meu doutorado que falam também um pouquinho sobre isso. Bom, então falando um pouquinho sobre o conceito de mindfulness, né? O conceito que a gente mais trabalha dentro das pesquisas, apesar de terem outros conceitos que a gente pode abordar, é de que mindfulness é a consciência que surge quando prestamos atenção com um propósito no aqui e agora, sem julgamentos. Então, nas pesquisas, a gente trabalha muito com o estado mindfulness, né, que é a gente conseguir estar no aqui e agora e cultivando essa abertura para o que está aqui, né, essa gentileza para o que quer que esteja aqui, que envolve ali a parte do não julgamento. E ainda falando um pouquinho sobre os conceitos, nas pesquisas, geralmente, a gente trabalha com dois conceitos diferentes. O primeiro são os protocolos de mindfulness. Então, acredito que muitas pessoas aqui sejam formadas já em algum protocolo de mindfulness. Eu sou formada no protocolo de terapia cognitiva baseada em mindfulness. E os protocolos de mindfulness geralmente são intervenções estruturadas em 8 semanas. Às vezes a gente fala 9, porque algumas pessoas acrescentam uma palestra antes de começar as 8 sessões, né? Então a gente fala 8 semanas em que os participantes geralmente se reúnem com os instrutores de ali em torno de 1h30, 2 horas, para treinar essa habilidade mindfulness com também alguns aspectos psicoeducacionais, dependendo do foco que seja esse protocolo. Então, esses são os protocolos de mindfulness, são intervenções já estruturadas com duração de 8 semanas. Outra nomenclatura que a gente vai encontrar nas pesquisas científicas são as intervenções baseadas em mindfulness, que geralmente os autores se referem dessa forma porque isso pode envolver protocolos diferentes, né? Então, algumas pesquisas vão envolver MBCT, outras vão envolver MBHP, e aí, quando eles vão juntar, analisar isso em conjunto, às vezes eles usam o termo intervenções baseadas em mindfulness, mas também pode ser práticas de mindfulness que não necessariamente estão dentro dos protocolos. Então, por exemplo, eu posso querer avaliar o efeito de eu fazer uma meditação mindfulness de 20 minutos todos os dias dentro de um setor de saúde.
Então, isso não é nenhum protocolo de mindfulness, são intervenções de mindfulness que eu estou implementando naquele local, né? Então, por isso que geralmente a gente faz essa diferença entre as nomenclaturas. Então, aqui eu vou usar muito intervenções baseadas em mindfulness, porque geralmente os estudos que eu vou apresentar aqui, principalmente quando a gente pega as meta-análises, que usam vários estudos juntos, elas avaliam diferentes protocolos e às vezes até diferentes intervenções de mindfulness, certo? E aí, agora que a gente falou um pouquinho, brevemente, né, sobre os conceitos, eu vou falar um pouquinho mais sobre a terapia cognitiva baseada em mindfulness, que é o que eu sou formada e também é o que eu uso no meu projeto de doutorado. Então, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, ou MBCT, ela foi criada em 1990 por 3 psicólogos, né, o Zindel Segal, que é de Toronto, e o Mark Williams e o John Tisdale, que são da Universidade de Oxford. E, inicialmente, ela foi criada para prevenir recaídas de depressão. Então, hoje a gente sabe que a depressão, ela é uma doença considerada crônica. Uma vez que eu tenho um quadro de depressão, as chances de eu ter recorrências desse quadro, ela é alta caso a gente não tome os certos cuidados, né, com esses pacientes. Então, o MBCT, ele inicialmente foi desenvolvido para isso, para pacientes que já tinham tido um episódio de depressão, prevenir com que esses pacientes tivessem uma recaída. E ela é uma união das práticas de mindfulness, principalmente do protocolo do Jon Kabat-Zinn, do MBSR, que foi o primeiro protocolo, né, realizado, com a terapia cognitiva comportamental, que acho que depois a Sara, na próxima palestra, vai deixar ainda mais claro, né, essa relação e as diferenças entre as duas coisas. Mas ela é uma união dessas duas técnicas desenhadas para prevenção de recaídas de depressão. Hoje a gente já sabe que o MBCT é efetivo não só para prevenção de sintomas atuais, né, agudos de depressão e ansiedade. E aí a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então falei um pouquinho, né, sobre o conceito, que eu falei que eu ia dar só uma pincelada, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre o que a gente já sabe sobre a efetividade de mindfulness. Bom, então a gente já sabe que mindfulness, e aí falando especificamente de novo sobre o protocolo MBCT, ela é efetiva para recaídas de depressão. Então, aqui é uma meta-análise muito famosa, né, que saiu no JAMA Psychiatry em 2016, que foi feita pelo William Kuyken, em que ele avaliou ensaios clínicos randomizados que tinham como objetivo avaliar a eficácia do MBCT na prevenção de recaídas de depressão. Né? Então, essa meta-análise, ele pegou pacientes que já tinham tido um quadro de depressão, realizado o tratamento, e acompanhou eles por 24 meses, para ver quais desenvolviam, quais tinham um episódio de recaída e quais não tinham esse episódio de recaída. No total, foi acompanhado 1.258 indivíduos dentro dos estudos, e eles conseguiram fazer 3 tipos de análises. Então, primeiro eles compararam os pacientes que receberam MBCT com pacientes que não receberam intervenções em MBCT. A segunda análise foi comparando os pacientes que passaram pelo MBCT com pacientes que passaram por tratamento ativo. E nesse tratamento ativo entrou grupos de terapia cognitiva comportamental e grupos de psicoeducação, principalmente. E depois eles fizeram uma outra análise comparando pacientes que receberam MBCT com pacientes que apenas faziam uso de antidepressivo nesse período. E aí, o que eles encontraram? Quando eles compararam, na análise que comparou os pacientes com MBC, que receberam MBCT com pacientes que não receberam intervenções em MBCT, eles viram que teve uma redução de 31% em recaídas de depressão naqueles pacientes que passaram pelo MBCT. Quando eles compararam os pacientes que passaram pelo MBCT com os pacientes que receberam um tratamento ativo, que eram os grupos de terapia cognitiva e psicoeducação, eles viram que os pacientes que fizeram o MBCT tiveram uma redução de 21% de recaídas de depressão. E, por fim, quando eles compararam o MBCT com os pacientes que apenas faziam uso de antidepressivo, eles viram que a redução de recaídas de depressão
foi de 23% para os pacientes que passaram pelo MBCT. Então, o que eles conseguiram provar, né, com esse estudo? Que o MBCT ele é efetivo para a prevenção de recaídas de depressão. E é interessante ver também esse estudo, porque eles viram que os pacientes que mais responderam ao MBCT eram os pacientes mais vulneráveis, então, pacientes que tinham tido o primeiro episódio de depressão mais cedo na vida, né, o que é um fator de risco que a gente avalia, e também para os pacientes que passaram por adversidades na infância. Então, esses pacientes, eles respondiam ainda melhor ao MBCT do que o restante dos pacientes, mostrando que é uma ferramenta ali valiosa para a gente prevenir recaídas de depressão, especialmente em pacientes mais vulneráveis. E aí, depois, né, a gente sabe que para além da prevenção de recaídas, o MBCT, ele também já foi testado para tratamento de quadros agudos de depressão leve e moderada, também demonstrando benefícios. E em 2023 saiu essa meta-análise no JAMA Psychiatry, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ela foi bem comentada, que comparou o MBSR aí, né, o protocolo original do Jon Kabat-Zinn, com o uso de escitalopram, que é um antidepressivo muito usado para tratamento de ansiedade, né? Então eles pegaram pacientes que só passaram pelo MBSR e compararam com os pacientes que usavam escitalopram 20 miligramas por dia, que já é uma dose terapêutica da medicação. E aí, o que eles conseguiram avaliar? Que não teve diferença, a melhora dos sintomas de ansiedade foi a mesma, tanto para os grupos do Mindfulness, como para os grupos para o grupo que tomava o escitalopram. Então, mostrou que as intervenções de Mindfulness são tão eficazes quanto o uso de antidepressivos na redução de sintomas ansiosos aí. Só que tem um plus, né, das intervenções de Mindfulness, porque menos pacientes desistiram da intervenção, principalmente por ter menos efeitos colaterais do que o uso de antidepressivo. Então, mostrando ali também que as intervenções de Mindfulness, né, no caso o MBSR, ele foi tão efetivo para essa redução de sintomas ansiosos quanto o uso de medicações psicotrópicas, no caso o escitalopram. Certo? Porém, eu gosto muito dessa frase que é da Rebecca Crane, que ela coloca em um dos artigos dela, que é que mesmo que uma intervenção psicossocial tenha objetivos convincentes, tenha demonstrado funcionar, tenha um mecanismo de ação claro, baseado em uma teoria sólida, seja economicamente viável e seja recomendado por um órgão consultivo do governo, o valor dessa intervenção ela só é determinada pela amplitude da sua disponibilidade nos serviços de saúde. Né? Então, o que ela quer dizer com essa frase? Mindfulness já é uma teoria sólida, comprovada, com uma teoria, uma base teórica muito importante. Mas, para a gente conseguir dar valor para essa intervenção, ela tem que estar disponível nos serviços de saúde, ela tem que estar acessível para a nossa população. E é aí agora, então, que eu vou para a nossa terceira parte, né, da palestra, que é falar, então, sobre os dificultadores e facilitadores dessa implementação de mindfulness nos serviços de saúde. Quais desafios que a gente enfrenta para que essa disponibilidade, essa acessibilidade esteja mais presente dentro dos nossos serviços. Bom, então, apesar das intervenções de mindfulness, né, elas terem sido desenhadas principalmente nos Estados Unidos, se a gente for parar para pensar no MBSR, que é o primeiro protocolo de mindfulness, né, do Jon Kabat-Zinn, ele é um norte-americano. É lá no Reino Unido que mindfulness está mais implementado, assim, abrangente dentro dos serviços de saúde deles. Né? Então, lá no Reino Unido, a gente tem o National Institute of Clinical Excellence, que é como se fosse o guideline deles, né? As recomendações que eles têm para tratamentos. E eles já recomendam o MBCT, tanto para prevenção de recaídas de depressão, né? Desde aquela meta-análise do William Kuyken, desde que ela saiu. Mas em 2022, eles também acrescentaram as intervenções de mindfulness como um primeiro passo para tratamento de quadros depressivos leves a moderados.
Então, eles recomendam, né, que idealmente a gente tente outras intervenções antes de entrar com antidepressivo. E uma das intervenções que eles recomendam são as intervenções baseadas em mindfulness. Então, aqui está uma foto, né, do protocolo deles, do protocolo da NICE, recomendando ali, né, os grupos de mindfulness e de meditação como um primeiro passo para tratamentos de quadros de depressão leve a moderada. Depois eu posso disponibilizar também o guideline em si para quem queira, tá bom? E ainda assim, né, mesmo no Reino Unido, e que isso já está recomendado pelo guideline, já está mais consolidado, a gente tem dificuldades de implementação de mindfulness nesse serviço. Então, eles colocam que isso acontece principalmente por conta de depender um pouquinho, né, do tipo de intervenção que mindfulness se configura. Então, mindfulness hoje, ela se configura em uma intervenção complexa. E por que que ela é considerada uma intervenção complexa? A primeira coisa é que mindfulness, dependendo do foco da nossa população, ela vai ter diferentes abordagens e diferentes conteúdos teóricos. Então, o que eu vou usar para abordar um paciente que vai receber mindfulness e está com uma dor crônica é diferente do que eu vou usar para um paciente que está com um quadro de estresse no trabalho, que vai ser diferente de um paciente que está em um quadro atual de depressão, né? Então, essa intervenção, ela exige uma flexibilidade e um amplo conhecimento ali da técnica a ser utilizada, dependendo do paciente que a gente vai atender. Outra coisa que faz com que mindfulness seja uma intervenção complexa é que ela envolve mudança complexa de comportamento, né? Então, eu sempre uso um exemplo que é diferente, por exemplo, a gente avaliar a adesão a uma vacina de dose única, por exemplo, né? Então, eu vou avaliar ali, o paciente vai receber a vacina da BCG, por exemplo, e eu vou avaliar a redução de casos de BCG após a aplicação da vacina. O paciente tem que ir lá uma vez e receber a dose. Depois, ele vai seguir. Quando a gente fala de intervenção que envolve mudança de comportamento, mindfulness, um protocolo de atividade física, um protocolo de dieta, a gente sabe que isso envolve um engajamento muito importante do paciente, né? Então, o paciente ele tem que se disponibilizar aí, a aderir, a praticar, a estar lá, se for um protocolo de mindfulness, a estar lá 8 semanas indo naquele protocolo, a fazer as práticas todos os dias, né? Então, isso por si só é um dificultador, torna a nossa intervenção uma intervenção complexa de ser realizada. Outra coisa que faz com que mindfulness seja considerada uma intervenção complexa é que ela exige esforços coordenados entre os diferentes níveis de serviço. Então, se eu for implementar mindfulness dentro do meu serviço, eu tenho que ter geralmente um apoio dessa gestão, da coordenação desse serviço. Os profissionais têm que entender o que isso significa, né? O que é essa intervenção. Ela também é uma intervenção que ela pode ser avaliada de diversos desfechos diferentes. Então, voltando lá no exemplo que eu usei da vacina, né? Se eu vou aplicar a vacina de BCG, eu vou querer avaliar quantos casos tiveram a redução de casos desse desfecho ao longo do tempo, né? Ou então a mortalidade, né? Então, eu tenho poucas formas de avaliar os desfechos. Com mindfulness, eu vou ter muitas formas de avaliar o desfecho, né? Então, eu posso avaliar, por exemplo, se o paciente teve uma redução da dor, se ele teve uma redução de sintomas de estresse, se ele teve uma redução, se aumentou, por exemplo, né, a capacidade desse paciente estar mais presente nas atividades do dia a dia dele. Então, eu posso avaliar isso de diferentes desfechos diferentes. Diferentes desfechos diferentes foi ótimo. E também pela variabilidade dos próprios protocolos. Então, algumas pessoas podem usar o MBSR, outras pessoas vão usar o MBHP, outras pessoas vão usar o MBCT, né? E para cada uma dessas intervenções, eu tenho que ser o ideal, né? É que eu seja um instrutor certificado naquele protocolo. Então, eu não posso usar isso amplamente para qualquer população sem ter um treinamento adequado. Bom, e aí,
pensando nisso, né, em mindfulness como uma intervenção complexa, eles fizeram uma pesquisa dentro de uma conferência de mindfulness que aconteceu em Bangor, na Universidade de Bangor, em 2011, em que eles aplicaram um questionário nos instrutores e nos gestores, né, que foram para esse encontro, e que deu um número de 57 instrutores e gestores de serviços de saúde que implementavam mindfulness nos seus serviços. E aí tinham 3 perguntas que eles faziam, né, nessa pesquisa. A primeira era qual o estado da implementação de mindfulness na sua organização? Qual tem sido o maior desafio em desenvolver mindfulness na sua organização? Quais fatores se mostraram mais importantes para apoiar o desenvolvimento de mindfulness na sua organização? E aí, eles viram, né, que 59% das pessoas que responderam o questionário disseram que não tinham um apoio organizacional para implementar mindfulness nos seus serviços de saúde. E isso mesmo no Reino Unido, né, que a gente fala que já tem toda aquela estruturação, todo aquele guideline. Então, mais da metade consideravam que eles não tinham um apoio para estar implementando essa intervenção. E aí, nesses questionários, eles conseguiram agrupar em alguns desafios centrais, né? O primeiro são os desafios estruturais, o segundo, os políticos, os culturais, os educacionais e os físicos e tecnológicos. Então, falando um pouquinho sobre os desafios estruturais primeiro. 7 instrutores, eles relataram que eles contavam apenas com o próprio trabalho deles para implementar mindfulness nos serviços de saúde. E isso é uma realidade muito presente, eu acho, aqui no Brasil. Eu não sei se alguém aqui já tem essa também, já começou a implementar mindfulness em um serviço de saúde, né? Não sei se alguém aqui já tem essa experiência, alguém já teve? Sim? Algumas pessoas balançando a cabeça. Eu não sei vocês, mas pelo menos em Barretos, que é onde eu trabalho, né? Eu sou a única instrutora de mindfulness, do município, né? Não é nem só do protocolo MBCT. Então, a implementação depende única e exclusivamente de mim. Então, se eu for para outro lugar algum dia, mudar de cidade, ou enfim, não tem outras pessoas para dar seguimento naquele trabalho que a gente começou. E também não tem outras pessoas que tenham conhecimento sobre a prática de mindfulness para facilitar essa implementação. Então, isso é uma realidade, geralmente, né, dos serviços de saúde, e acredito que outros serviços também, no geral. E o que eles colocaram como facilitador é ter a recomendação no guideline, né, do Reino Unido para que essa implementação ocorresse. Então, eles colocaram que isso facilitou com que eles implementassem, porque aí eles já tinham a justificativa daquele guideline. E isso a gente tem um pouco aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, depois eu vou falar um pouquinho também sobre as PNPICs, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que são as Políticas Nacionais de Práticas Integrativas e Complementares, que ela é recomendada pelo nosso Ministério da Saúde, pela OMS, mas não de uma forma tão estruturada igual as intervenções de mindfulness são no guideline do Reino Unido, que elas estão lá listadas, né? Se você entra para o tratamento de depressão, elas já vão estar listadas lá. Então, a PNPICS é uma coisa que ela existe, ela tem um apoio governamental, mas isso ainda não é, assim, estritamente recomendado em guidelines de tratamento. Certo? Gente, eu não sei quem que fez um risco aqui na minha apresentação, mas tá tudo bem. Acho que ninguém invadiu o meu computador. Bom, e aí as questões políticas, né? Os desafios políticos. Eles colocaram que eles sentiam que os governos, eles tinham uma contenção de gastos, né, com a saúde. Isso dificultava o financiamento da implementação de mindfulness nos serviços de saúde deles. E que os governos também tinham muito um foco em vitórias rápidas, né? Então, dar respostas rápidas ali para aquela população. E o MBCT, qualquer intervenção complexa, a gente sabe que não tem uma resposta rápida dessa forma, né?
Então, exige ali uma preparação, 8 semanas de intervenção, para que os pacientes comecem a ver um resultado naquilo que eles estão fazendo. E o que eles colocaram como facilitador era a mensuração dos resultados que eles estavam obtendo com os grupos de mindfulness. Então, quanto mais a gente conseguir, né, e aí dando uma dica já para todo mundo, né, medir o antes e depois, mesmo que a gente não vá fazer pesquisa sobre aquilo, mas por mais que a gente consiga medir o antes e depois daqueles participantes, isso é uma ferramenta que a gente pode usar ali na hora de convencer instituições políticas de que o nosso trabalho é importante dentro dos serviços de saúde. Seja uma microgestão, né, de uma unidade de saúde, seja para quando a gente vai falar de questões políticas maiores, né? Caso um dia isso venha abrir essas portas assim para nós nos lugares que a gente estiver. Outro dificultador que eles colocaram são as questões culturais, né? E aí no Reino Unido, né, eles já colocaram essa dificuldade. Então, eles colocaram que as intervenções de mindfulness são difíceis das pessoas entenderem o que isso realmente significa. E isso dificulta com que ela seja uma prioridade de implementação. E aqui no Brasil, eu acho que a gente vai ter mais ainda essa dificuldade, começando pelo próprio nome, né, mindfulness. Você fala isso, os pacientes brincavam, assim, eu uso o termo atenção plena, mas vira e mexe escapavam mindfulness, né? E aí eu explicava para eles o que que era, tudo mais. E eles achavam o máximo, assim, mas eles falavam o mindfulness, o midfulness, né? E aí vira aquela coisa. Mas mesmo se a gente usa a tradução atenção plena, né, que eles falam, é difícil de você entender o que que essa palavra significa, né? Quando você fala assim, ah, eu participei de um grupo de atenção plena. Aí eles falavam que até eles explicarem para os colegas deles o que que era, demorava, assim, né? Eles tinham dificuldade de explicar o que que era. Então, isso é uma coisa que dificulta um pouquinho, né, a implementação de mindfulness, o próprio nome, o próprio significado desse nome. E também questões que relacionam mindfulness com o budismo, com a religião. Eu sempre falo, né, que mindfulness, a gente não pode negar que ela tem uma raiz que vem do budismo. E aqui no Brasil, não são todos os pacientes que recebiam isso de uma forma tranquila. Por mais que eu falasse que aqui a gente ia aplicar de uma forma laica, não precisa ser budista, a gente não lê texto de Buda, né, durante os nossos encontros. Pelo menos no MBCT isso não entra, né, dentro das discussões. Mesmo assim, eu tive principalmente pacientes testemunhas de Jeová que eles falavam que eles não podiam meditar, né? Que isso não era permitido. Então, mesmo quando eu falava meditação, são práticas de meditação, isso não era bem aceito, assim, né? Envolvendo principalmente a questão de religiosidade mesmo. A questão das apostilas, né? Então, a gente tem no MBCT, eu acredito que nos outros protocolos também tenham a apostila, né, do curso que a gente dá para os pacientes acompanharem. E aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de leitura muito fraca. Então, são pouquíssimos os pacientes, e eles confessam isso para a gente, né? Que leem o capítulo da apostila, que fazem as atividades da apostila. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre como que eu adaptei um pouco isso. E também o tempo de prática. Aqui no Brasil, eu lembro que assim que eu desenhei o projeto, o meu protocolo de doutorado, eu ia excluir os pacientes que estavam com níveis de depressão e ansiedade graves, né? Por não ser recomendado a aplicação de mindfulness em pacientes com depressão grave. Aí eu falei, eu vou excluir os ansiosos graves também. E aí eu lembro que na segunda semana de recrutamento, eu virei para o Marcelo, né, e falei, Marcelo, não vai dar para excluir ansiedade grave, porque todo mundo tem ansiedade grave por escala, né? Quando a gente ia avaliar, o paciente estava funcional, ele estava conseguindo fazer as atividades dele, mas na escala, a pontuação de ansiedade sempre era muito alta.
E aí eu senti também, quando eu fui começar as práticas, que era mais difícil para esses pacientes se engajarem nas práticas do MBCT, porque elas têm duração ali de 40 minutos para mais de meditação, né? Então eu senti que eles tinham mais dificuldades ainda do que os pacientes que tinham uma pontuação um pouco menor nessa escala de ansiedade. Bom, e aí os desafios educacionais. Aí eles viram que 36% daqueles instrutores que responderam o questionário, eles não tinham nenhum treinamento certificado de mindfulness para estar aplicando mindfulness nas instituições deles. E isso falando assim do Reino Unido, né? Então isso foi um dado que me assustou um pouco, porque acho que nós que trabalhamos com mindfulness, a gente sabe o quão difícil é a gente implementar mindfulness mesmo com treinamento. Né? Às vezes a gente não se sente preparado para algumas situações que a gente encontra, a gente fica mais receoso, procura algum colega mais experiente. E lá, 36% não tinham recebido um treinamento formal para estar fazendo a aplicação. 17% indicou que para a organização deles, ter um ensino superior já era suficiente para você conseguir aplicar mindfulness no seu serviço de saúde. Né? Então, como se ali bastasse você ser médico, enfermeiro, psicólogo, você já conseguiria conduzir uma prática de mindfulness. E a gente sabe que também não é assim, né? Que é muito difícil a gente conseguir fazer isso. 67% relataram que não recebiam um apoio para sua formação profissional como instrutor de mindfulness das organizações. E 66% daqueles que tinham feito uma formação relataram que não recebiam um suporte contínuo para continuar se aprimorando e se aperfeiçoando nas intervenções de mindfulness após a formação do protocolo. Acredito que isso é uma realidade também aqui do Brasil, né? Depois vocês podem até compartilhar se alguém aqui implementa mindfulness em uma organização de saúde, se recebe algum apoio, né, para continuar essa educação em mindfulness. Mas, pelo menos na minha instituição, isso não é uma realidade, né? Não recebo nenhum tipo de suporte e também não recebi nenhum tipo de suporte para fazer a minha formação. E aí, os desafios físicos e tecnológicos. Então, a maior parte deles relataram não ter uma pessoa de referência para promover as intervenções de mindfulness nas organizações deles. Então, alguém que desse suporte, que conhecesse, que fizesse isso acontecer. 62% relataram que não tinham salas adequadas para ministrar grupo nas organizações de saúde deles. E 72% não tinham um suporte administrativo para implementar mindfulness. Então, alguém que ligasse para os pacientes, que confirmassem a presença deles, que recebessem esses pacientes dentro das unidades. Então, isso também foi um desafio, né, que eu enfrentei. No meu caso, eu implementei mindfulness na atenção primária, né, nas unidades de saúde de família. E aí aqui, só 2 unidades tinham uma sala que dava para colocar, fazer um grupo, né, com os pacientes. Eu não digo nenhuma sala adequada para grupos, porque eu acho que isso aí já é muito forte, né? Porque uma sala adequada para grupos, a gente teria que ter silêncio, cadeiras confortáveis, a full, né? O ideal, né? O mundo ideal. E não era nada disso, era uma sala que dava para pôr cadeiras em uma roda, mas que constantemente dava para a gente ouvir os barulhos da unidade, quando não os médicos entrando para pegar receituário, para pegar alguma coisa, né? E isso só 2 unidades que tinham essa sala. As outras nem a sala tinha, né? Só tem salas de consultórios individuais. E aí o que eu fiz foi ver com as agentes comunitárias, né, de saúde, da atenção primária, quais lugares que teriam disponíveis na comunidade para a gente fazer. Então, em 2 unidades a gente fazia nas igrejas, que tinham ali perto do território, e em uma unidade a gente fazia num centro de convivência do idoso, que daí tinha uma sala lá que também dava para fazer grupo. Mas as unidades em si, a maior parte delas não tem uma sala específica para grupo. E isso dificulta também que a gente consiga implementar essas intervenções.
E o suporte administrativo eu também não tinha, né? Então, eu que tinha que ligar para os pacientes, colocar os pacientes na agenda e depois ir recepcionar aqueles pacientes no sistema, porque senão é como se eu não tivesse feito grupo, né? Então, tem que ter um registro ali de que aquele paciente esteve naquela unidade. Bom, então a gente falou já um pouquinho, né, sobre os dificultadores e facilitadores da implementação. E agora a gente também vai falar sobre um aspecto chave de mindfulness da implementação, que é o custo-efetividade de mindfulness nos serviços de saúde. Então a gente ainda tem poucos estudos que avaliam custo-efetividade de mindfulness, e no Brasil, no geral, na América Latina, eu não encontrei nenhum estudo que avaliasse o custo-efetividade de mindfulness. Fica uma dica aí, né, para quem quiser fazer pesquisa em mindfulness futuramente, avaliar o custo-efetividade das nossas intervenções em um contexto diferente, né, que é a população brasileira. Então, lá no Reino Unido, eles já têm um financiamento, né, governamental para que mindfulness aconteça nos serviços de saúde deles. E aqui a gente tem as PNPICs que eu falei. Porém, na PNPICs, como que funciona? A gente primeiro tem que começar as intervenções no nosso município, e depois que a gente já tem uma base consolidada, assim, né, de justificativas, a gente leva esse pedido para o Conselho Nacional de Saúde do nosso município. E esse conselho vai ver se ele autoriza ou não esse financiamento vir para o seu município. Né? Então, por exemplo, em Barretos, que é onde eu trabalho, a gente ainda não tem isso implementado. Né? Isso não passou ainda pelo Conselho de Saúde, porque a gente teve uma briga de gestão, né, há uns anos, que envolve questões políticas, acabou não entrando, e aí a gente vai tentar isso novamente mais para frente. Então, quando eu faço os grupos de mindfulness na atenção primária, eu tenho que lançar 2 procedimentos no sistema. Eu tenho que lançar grupos na atenção primária, que daí tem um financiamento já vindo do SUS para isso. E eu lanço prática de meditação, só que essa prática de meditação eu não recebo por isso. Não vem um financiamento do SUS para isso. Isso só aconteceria se a PNPICS fosse aprovada no Conselho Nacional de Saúde. Né? Então, não sei se deu para vocês entenderem, mas isso é algo também que dificulta um pouco, né, a nossa implementação, porque isso vai ser um serviço que não vai ser pago. Certo? Uma coisa que eles falam, né, que seria interessante a gente lutar para, seria que os serviços de saúde premiassem as pessoas que escolhessem fazer uma formação de mindfulness, seja com um aumento, um financiamento para isso, ou um incentivo, uma menção honrosa que fosse, né? Para que esses pacientes tivessem um estímulo a mais em fazer esse treinamento. E aí, falando um pouquinho, né, sobre o custo-efetividade em si, teve um estudo que foi realizado no Canadá que eles queriam saber, estimar o número de necessário de instrutores de mindfulness e os custos envolvidos nisso. Então, esse estudo foi no Canadá, e aí eles viram no censo deles que a prevalência de pacientes que tinham depressão com mais de 2 episódios de recaída, que é o foco do MBCT, né, era mais ou menos de 4,2% da população. Então, eles fizeram um cálculo em cima disso, e eles viram que ia precisar, em média, de 2 profissionais formados no MBCT para cada 200 mil pessoas no Canadá. E aí, depois, eles fizeram uma outra análise, considerando os programas que são mais gerais, né? Então, o MBCT ele é muito clínico, ele é para uma população que já teve depressão. E aí, a gente tem os outros protocolos, o MBSR, o MBHP, que são para populações mais gerais, que estão ali num estresse, na correria do dia a dia, né? E querem algo ali como uma ferramenta para que isso não vire um problema maior, né? Então, eles fizeram uma prevalência conservadora ainda, né? Uma prevalência amiga de que 30% da população canadense teria algum problema desse, como um estresse, uma ansiedade leve, uma dor crônica. E aí eles fizeram um cálculo de que precisaria de 12 instrutores
de MBCT, ou de MBSR ou MBHP, por exemplo, para cada 200 mil habitantes, ou um para cada 15 mil. Né? Então, o MBCT seria 2 para 200 mil, e os protocolos mais gerais, 12 para cada 200 mil. Bom, e aí também eles fizeram um levantamento dos custos. Então, eles estimaram uma média de que as intervenções de mindfulness custaria 2,25 euros por paciente por hora de atendimento. Então, ali, colocando, né, que cada grupo, geralmente, de protocolos de mindfulness vão ter 2 horas, e colocando ali uma média de 15 participantes, né, por grupo, eles teriam uma despesa de 540 euros. E aí eles colocaram também o quanto que seria importante, né, manter os grupos para os pacientes que já terminaram as 8 semanas, para que fosse uma forma de que eles continuassem a fazer essas práticas. E aí teria que fazer uma outra análise, né, de custo-efetividade para ver isso. A gente também teve um estudo, né, do MBSR, que é o protocolo do John Kabat-Zinn, no Reino Unido, que viu que tem uma redução nos pacientes que passaram pelo grupo no uso de serviços especializados, né? Então, os pacientes que passavam pelo MBSR, eles acabavam visitando menos os serviços especializados, o que também faz com que se reduza o custo, né? Porque os serviços especializados são os mais caros da gente manter. E no Canadá também foi feita uma coorte retrospectiva que conseguiu incluir 10.663 pacientes que eram hiperfrequentadores dos serviços de saúde, né? Então, aquele paciente que vai na unidade, assim, com muita frequência. E eles viram que os pacientes que passavam pelo MBCT, eles reduziam o número de visitas que eles faziam aos serviços de saúde, o que também mostra ali, né, uma redução do custo. E aí a gente pode citar a própria meta-análise do William Kaken, que eu citei lá no começo, que viu, né, que comparando com a administração do uso de medicamento e os pacientes que passaram pelo MBCT, o MBCT teve uma redução de 60%, né, de recaídas de quadros de depressão, e também esses pacientes conseguiram reduzir as medicações que eles tomavam e ter menos sintomas residuais do que os pacientes que não passaram. E isso diminui custo também. E teve um autor que ele pegou pacientes que tinham sintomas físicos não explicados. Isso é muito comum na atenção primária, não sei se alguém aqui trabalha com atenção primária, né? Mas pacientes que chegam toda semana na unidade com uma dor, né? Uma dor de cabeça, uma dor lombar, uma dor que a gente investiga e não encontra nada. Né? Ou, às vezes não é uma dor, é um zumbido, e aí a gente investiga e não tem nada. Então, isso é muito comum na atenção primária. E aí ele comparou pacientes com sintomas não explicados, que passavam pelo MBCT e aqueles que não passavam. E eles viram que não teve diferença entre o estado de saúde geral entre os dois grupos. Mas que os pacientes que passaram pelo o MBCT, eles tinham uma melhora na funcionalidade psicológica, sem ter custos adicionais, e eles diminuíam a ida aos hospitais e aumentavam a ida aos serviços comunitários. Então, isso parece pouca coisa, mas é muita coisa, porque a gente luta muito aqui no Brasil para que os pacientes deixem de visitar os serviços especializados e passem primeiro nos serviços comunitários e de atenção primária, que é onde a maior parte dos sintomas vão ser resolvidos, né? Com um custo de gastos menor. Bom, então falamos agora, né, sobre o custo-efetividade, e a gente vai, então, agora falar um pouquinho mais especificamente sobre a atenção primária à saúde. Então, não sei se alguém aqui trabalha também, né, na atenção primária à saúde, mas por conta das características da atenção primária, ele é o serviço de saúde em que mindfulness deveria ser mais consolidado, vamos dizer assim. E isso por conta das próprias características da atenção primária. Então, a atenção primária, ela prevê a equidade do cuidado, então que o paciente receba um cuidado ali, né, personalizado, condizente com aquilo que ele apresenta.
por conta da localização da atenção primária. Então, a atenção primária, ela funciona por território. Então, ela sempre vai estar próxima da casa daquele paciente, né, da onde ele reside. O cuidado longitudinal. Então, na atenção primária, vai ser sempre a mesma equipe de saúde de família que vai atender esse paciente. Isso faz com que essa equipe, ela conheça esse paciente, né? Então, ela já sabe da história da Dona Maria, o que que ela já teve, qual tratamento que ela já fez, como que é a família dela. E isso também facilita essa implementação. E o foco da atenção primária são em ações preventivas. E quando a gente vai parar para pensar em mindfulness, a gente pensa muito na prevenção, né? Então, os protocolos MBHP, MBSR vão prevenir que problemas como dores crônicas, estresse, ansiedade vão se configurar em um problema maior. O MBCT vai prevenir recaídas de depressão. Então, casa muito, né, a proposta do mindfulness com a da atenção primária. E aí, quando a gente fala da atenção primária, a gente tem essa meta-análise, né, que o Marcelo é um dos autores, e que vai avaliar especificamente as intervenções de mindfulness nos serviços de atenção primária. Então, eles pegaram ensaios clínicos randomizados, né? No total, eles encontraram 6 ensaios clínicos randomizados realizados na atenção primária, com qualquer tipo de intervenção de mindfulness. No total, o total de pacientes com esses estudos foi de 553 participantes. 308 estavam no grupo que receberam as intervenções de mindfulness e o restante em controles. E aí, 3 desses estudos foram realizados com o protocolo MBSR, do Jon Kabat-Zinn, e 3 com o protocolo MBCT. E aí, o que que eles viram? Primeiro, eles avaliaram o impacto, né, do MBCT na saúde geral dos participantes. E eles tiveram um tamanho de efeito de 0,48, que é considerado um tamanho de efeito moderado para os estudos. E uma heterogeneidade de 59. O que que é heterogeneidade? É o quanto que os estudos que avaliaram isso diferem entre eles. Então, alguns estudos avaliaram promoção de saúde, mas a partir de uma escala tal. Outros avaliaram usando outra escala. Quando isso acontece, quando tem diferença entre os estudos, fica mais difícil da gente comparar as populações, né? Então, é isso que quer dizer a heterogeneidade, que a gente tem que, quanto maior é a heterogeneidade, a gente tem que tomar mais cuidado em afirmar aquele resultado. Quando eles compararam as intervenções de mindfulness para melhora da saúde mental maior, de 0,56, só que uma heterogeneidade também maior. Então, esses resultados também têm que ser avaliados com maior cautela, porque tem diferenças ali entre os estudos. E, por fim, eles avaliaram as intervenções de mindfulness para a qualidade de vida. E aí, eles tiveram um tamanho de efeito pequeno, só que também uma heterogeneidade nula. Então, os estudos eram muito condizentes entre eles. Não teve diferença, né, conforme as diferentes intervenções de mindfulness. Então, não teve diferença dos pacientes que passaram pelo MBSR quando a gente compara com os pacientes que passaram pelo MBCT. Só que teve uma diferença no tempo de mensuração desses resultados. Então, o que que eles viram? Que os estudos que faziam follow-ups mais longos, então, por exemplo, a pessoa passava pelo grupo de mindfulness agora, né, em outubro, e aí depois eu avaliava ela logo depois de terminar o grupo de mindfulness, mas eu também avalio ela um ano depois, para ver se essa melhora continua. Então, eles viram que quando o follow-up era longo, o tamanho do efeito da intervenção também costuma ir diminuindo, vai perdendo um pouco o efeito daquela intervenção. Mas a gente já sabe hoje que a gente precisa de mais estudos de mindfulness com follow-ups mais longos, né? Porque ainda é algo que a gente ainda não tem, não sabe assim com tanta certeza como seriam esses desfechos a longo prazo. Então, o que que eles concluíram? Que o tamanho de efeito, né, das intervenções de mindfulness na atenção primária costuma ser um tamanho de efeito moderado.
Parece pouco quando a gente fala, né? Um tamanho de efeito moderado. Mas, na depressão, por exemplo, se a gente pega o uso de antidepressivo, a maior parte deles, o tamanho do efeito também vai ser moderado, né? Então, é importante, né, esse resultado. Uma heterogeneidade também moderada, uma diferença entre os estudos, né, também moderada, se a gente for pegar no geral. E aí é legal a gente saber disso, porque sempre que a gente vai pensar em desenhar um protocolo de mindfulness, é legal a gente pegar um estudo e tentar fazer semelhante, né? Porque aí sim a gente consegue começar a comparar melhor as nossas populações. Tem um baixo viés de publicação, né? Então, os estudos geralmente não são enviesados, são estudos confiáveis. A heterogeneidade, né, a diferença entre os estudos, ela foi maior, principalmente para os protocolos que usavam o MBCT. Então, alguns usavam MBCT para depressão, outros usavam para ansiedade, uns usavam para sintoma residual, outro para prevenção de recaída, e isso faz com que os resultados também ficassem diferentes. Para controles ativos, então, alguns comparavam com pacientes que faziam terapia, outros comparavam com pacientes que só tomavam antidepressivo. Para os controles passivos, né? Então, alguns viam pacientes que não utilizavam nada, outros que não tinham, por exemplo, tratamento usual, faziam só, por exemplo, o uso do antidepressivo, mas aquilo não contava como um tratamento ativo. E também para transtornos mentais, que os desfechos também eram avaliados de formas diferentes. E aí, uma coisa que eles apontaram era a falta de estudos de mindfulness conduzidos no mundo real. O que é isso, né? Quando a gente vai fazer um ensaio clínico randomizado, a gente seleciona uma população muito específica. Às vezes a gente exclui a população que já toma remédio, que já faz terapia. Então, tem que ser um ambiente muito bem controlado. Só que isso não necessariamente corresponde à realidade de como as coisas funcionam. Então, eles apontavam isso, né? Essa necessidade de ter mais estudos em mundo real. E aí, em 2019, teve esse estudo, né, que saiu sobre a efetividade da terapia cognitiva baseada em mindfulness em serviços do mundo real. Né? Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram 5 unidades de atenção primária do serviço público lá do Reino Unido. No total, foram avaliados 1.554 pacientes que receberam MBCT presencial. Desses, 53% estavam deprimidos, né, quando eles começaram a participar do estudo, e 47% não estavam deprimidos. Eles já tinham tido um episódio de depressão, tratado, ficado bem, e estavam estáveis no momento do estudo. E aí eles aplicaram uma escala que chama PHQ-9, que é uma escala que avalia sintomas depressivos. Eles viram que a maior parte dos participantes, eles aderiram em pelo menos 6 sessões de mindfulness do protocolo de 8 semanas. E que só 16,93% tinham realizado menos de 4 sessões. Então, eles tiveram uma boa adesão desses pacientes ao grupo de mindfulness. E aí eles avaliaram o PHQ-9, que é aquela escala de depressão, né, de 3 formas diferentes. Se teve uma mudança de categoria desses pacientes, então, por exemplo, se os pacientes que tinham uma depressão grave passaram por uma depressão moderada, se os que tinham uma depressão moderada passaram por uma depressão leve. Se eles tiveram uma mudança confiável nos sintomas, que é uma redução de pelo menos 6 pontos no PHQ-9, e se eles tiveram uma mudança sustentável, que é depois de 6 meses que esses pacientes terminaram a intervenção, se eles continuavam apresentando a melhora que eles tiveram logo após o protocolo. A média do PHQ-9 dos participantes antes de participar do Mindfulness era de 10,75 pontos, o que é considerado uma depressão moderada pelo PHQ-9. E depois das intervenções de Mindfulness, a média foi de 7,81 pontos, que é considerado sintomas depressivos leves. Né? Então, isso foi uma diferença significativa e com um tamanho de efeito moderado também, né? De 48.
E aí eles viram que desses, 25,16% tiveram uma mudança confiável dos sintomas, isso é, reduziram pelo menos 6 pontos no PHQ-9, e 3,22 tiveram uma piora, né? Então, eles tiveram um aumento de 6 pontos no PHQ-9. E aí, essa daqui é a análise do grupo que entrou com depressão, né, para o estudo. E aí tem a análise também do grupo que entrou sem ter depressão, né, que já tinham tido um episódio, mas entraram bem, que foi 726 pacientes. Então, desses, 95,73% permaneceram sem depressão depois do protocolo, né? Então, esse tamanho de efeito ele foi baixo, porque tem pouca margem ali para as pessoas melhorarem, né? Mas eles continuaram sem ter depressão. E eles tiveram uma diminuição dos sintomas residuais de depressão. Às vezes a pessoa tem uma melhora, mas ela continua com alguns sintomas, né, depressivos. Então, nessa população, eles tiveram uma redução desses sintomas residuais. Bom, e aqui é para os pacientes, igual eu falei, né, que já entraram com quadro depressivo, que era 828. Então, 40,58 mudaram a categoria, foram de uma depressão grave para uma moderada ou de uma moderada para uma leve. 2,42 tiveram uma piora, foram para uma categoria pior, considerada pior do que eles estavam. E o tamanho de efeito foi grande para esses pacientes, de 86. É um tamanho de efeito bem grande. E desses, 34,42 tiveram uma mudança confiável, isso é, permaneceram sem depressão, mesmo 6 meses depois do MBCT ter terminado. Né? Então, aqui a gente vê que no mundo real, né, da forma como eles avaliaram nas unidades ali, teve uma melhora significativa, principalmente para o grupo que entrou com depressão. Né? Então, a resposta desses pacientes foi ainda maior. E aí, agora, entrando para a nossa última etapa, a gente vai falar sobre o plano estratégico para nossa implementação, com todas essas informações que a gente falou, né, até agora. Né? Então, com tudo isso que a gente sabe, eles consideram, os autores, né, dos artigos, eles falam quanto que é importante os profissionais interessados ter um suporte para receber treinamento, né, para fazer mindfulness na sua instituição. A outra coisa é melhorar os encaminhamentos para os grupos de mindfulness. Então, geralmente, dentro de um serviço de saúde, quem que vai encaminhar esses pacientes? Vão ser os médicos, vão ser a equipe de enfermagem. É importante que esses pacientes conheçam qual é a nossa população de interesse para os grupos, né? E como fazer esse encaminhamento. Também é importante eles terem maior compreensão, os profissionais que estão trabalhando nos nossos serviços, do que é o mindfulness, né? Como que ele beneficia os pacientes. Aqui em Barretos, antes de começar a implementação na atenção primária, eu dei algumas práticas, né? Não foi o protocolo, mas foi algumas práticas para os profissionais das unidades. E isso foi muito bom, porque daí apesar deles não conseguirem explicar o que é ainda, né, a atenção plena, o mindfulness, eles conseguiam captar qual paciente que ia se beneficiar daquilo. Então, nossa, Carol, eu fui visitar a Dona Maria hoje, eu acho que ia ser tão boa aquela prática que a gente fez aqui para ela, né? Então, a gente sensibilizar esses profissionais antes é muito importante. E aí, paralelo com o grupo da atenção primária, eu também dava os grupos de mindfulness no convênio dos profissionais de saúde. E alguns residentes que trabalhavam na atenção primária fizeram o protocolo de 8 semanas comigo. E era nítida a diferença dos residentes que faziam o protocolo para aqueles que não faziam. Né? Os que faziam o protocolo, eles sabiam certinho quem encaminhar. E geralmente os encaminhamentos deles eram muito bons, assim, atendia muito à proposta do MBCT. Outra coisa importante é a gente pensar na existência de locais apropriados, né, para os grupos acontecerem. Então, caso não exista um local apropriado na nossa instituição, a gente conseguir mapear, conseguir negociar isso com os gestores. E também conseguir negociar um suporte administrativo, né? Alguém que consiga entrar em contato com esses pacientes, que fique responsável por receber eles e tudo mais.
Então, aqui eu já falei também, né? Mostrar mindfulness para os gestores profissionais. Então, a gente pode fazer práticas antes, a gente pode oferecer um grupo de MBCT antes para os gestores. Isso costuma ser muito efetivo. A gente avaliar o processo de implementação, então, coletar registros mesmos, né? De quantos pacientes começam, quantos que terminam os grupos, a média ali de sessões que cada paciente atinge, o antes e depois de sintomas que a gente queira avaliar. Isso tudo é muito importante a gente coletar na hora que a gente vai pensar em realmente implementar aquilo dentro do nosso serviço. Eles colocavam também, né, a necessidade de desenhos mais apropriados de implementação de mindfulness. Então, a gente pensar um pouquinho de como implementar, fazer desenhos de pesquisa que sejam mais condizentes com o mundo real, né, do que um ensaio clínico, por exemplo, ou um ensaio clínico adaptado, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E também a gente levar em consideração as condições e as características da população que a gente vai trabalhar. Né? Então, qual é o horário de funcionamento, quanto tempo que esses profissionais poderiam ter disponíveis, como que a gente pode adaptar, às vezes, algum aspecto da intervenção. Então, isso também é muito importante a gente pensar antes da gente implementar, né, dentro do nosso serviço. E aí foi por conta disso que eu dei origem ao meu projeto de doutorado, né? Esse é o desenho do meu projeto. E que a gente tentou fazer isso, né, mais relacionado a avaliar o MBCT no mundo real mesmo. Então, ao invés da gente randomizar os pacientes, a gente randomizou unidades de saúde. Então, aqui em Barretos, a gente tem 6 unidades de saúde, né, de atenção primária. A gente agrupou ela em 2, formando 3 grupos, né, com 2 unidades, por região demográfica delas. Então, as unidades que ficavam mais perto, a gente agrupou. E aí, como que funciona esse estudo, né? Primeiro, todo mundo começou sem receber a intervenção de mindfulness, a gente coletou todas as variáveis, escala de depressão, escala de ansiedade, características sociodemográficas. Depois, no 4º mês, a gente começou a oferecer o MBCT para o primeiro grupo, e os outros continuavam sem receber. Depois, lá no 8º mês, quem tinha recebido o MBCT primeiro começou a ter um reforço do MBCT. Então, depois que terminou as 8 semanas, a gente fazia um reforço mensal das intervenções com os mesmos participantes. Porque vocês lembram que eu falei que ainda não tinha estudos que tinham avaliado se continuar as intervenções depois das 8 semanas tinha um efeito? Então, a gente quis fazer isso. Né? Então, os pacientes terminavam as 8 semanas e continuavam recebendo por um mês o reforço. E aí, enquanto isso, as outras 2 unidades entravam em intervenção do MBCT. E no fim, a gente teve os 2 que já tinham feito MBCT com reforço e o último grupo recebendo MBCT. Então, no final, todo mundo recebia a intervenção do MBCT, que é diferente de um ensaio clínico randomizado, que às vezes um grupo recebe e outro não. Né? Então, aqui a gente quis fazer mais mundo real mesmo, com todo mundo terminando e recebendo a intervenção. E aí a gente também aplicou, eu fiz a mesma coisa que aquele estudo de mindfulness em mundo real, até para a gente poder comparar, né, os resultados. Então, eu também apliquei a escala de depressão, PHQ-9, avaliando as 3 categorias que eles avaliaram também. Eu também apliquei a GAD-7, que é uma escala para ansiedade, e a Rucol Brief, que é uma escala para qualidade de vida, além de ter aplicado os questionários sociodemográficos, né, coletando as características da população e tudo mais. Então, esse estudo ele é bom porque a gente mimetiza o mundo real, ao mesmo tempo que a gente não deixa de ter um grupo controle, né, porque isso é muito importante para a pesquisa, para a gente afirmar que a nossa intervenção foi efetiva. A gente acrescentou avaliar o reforço das intervenções, né, depois de ter terminado as 8 semanas. A gente conseguiu fazer essa implementação de mindfulness também, conforme a gente ia sensibilizando as equipes de atenção primária. A gente conseguiu avaliar o processo de implementação, então, além das escalas, a gente fazia entrevistas com os pacientes antes e depois.
para ver as dificuldades que eles tiveram em aderir ao protocolo, o que que foi bom para eles, o que que não foi tão bom, para a gente conseguir avaliar esse processo. E a gente adaptou as intervenções de mindfulness. Então, quais adaptações que eu fiz? As práticas, eu deixei elas um pouco mais curtas, então o MBCT, as práticas são de 40 minutos. No meu protocolo, eu fazia práticas de 20 minutos, mais ou menos. A apostila, lembra que eu falei que eram poucos pacientes que liam a apostila? A gente, além de oferecer a apostila para eles lerem, eu fiz alguns vídeos explicando sobre o tema de mindfulness daquela semana. E aí eu enviava esses vídeos, né? E os áudios de tarefas de casa também eu colocava entre 10 a 15 minutos para eu conseguir mandar para eles pelo WhatsApp. Porque era mais fácil eles acessarem esses áudios pelo WhatsApp do que se eu mandasse por e-mail, ou se eu gravasse, enfim. Né? E aí eu vi que eles conseguiram aderir mais às intervenções dessa forma. E a gente também vai fazer uma análise, né, relacionando o número de sessões que esse paciente foi com a melhora que ele teve nos sintomas, que é uma coisa também que a gente ainda tem pouco nas pesquisas. Então, no total, né, a gente fez 330 avaliações de pacientes para ver se eles eram incluídos ou não na nossa pesquisa. 111 foram excluídos, às vezes porque já estavam com sintomas muito graves, às vezes porque junto tinha um sintoma psicótico, por exemplo, né? E aí não é indicado entrar nas intervenções. 165 pacientes foram incluídos, né, nas intervenções. A gente teve um índice de falta, né, para avaliação de 27 pacientes e 27 pacientes que recusaram participar. Então, o nosso índice de recusa foi muito baixo. E aí, aqui, a gente vai trazer uma avaliação por grupos, né, para a gente discutir um pouquinho. No grupo 1, né, de 2 unidades, a gente incluiu 61 pacientes. Só que 25 pacientes faltaram logo no primeiro encontro de mindfulness. Eles não foram nem na primeira sessão, que é a palestra, né, inicial de mindfulness. Dos que foram na palestra, né, 10, eles fizeram menos do que 4 encontros. E 28 fizeram 4 encontros ou mais. Então, a gente teve um índice ali de retenção, se a gente for considerar, assim, um índice baixo até de retenção, só que principalmente os pacientes se perdem ali logo no primeiro encontro. E aí, esse grupo, que foi o primeiro grupo a ser sorteado, ele foi o grupo que recebeu mais reforço, né, por conta do tempo que ele ficou em intervenção. Então, daqueles que fizeram as 8 semanas, que foi um N de 27 pacientes, 5 deles não realizaram nenhum reforço. E 10 deles foram em menos do que 5 encontros de reforço. E 12 pacientes foram em mais que 5 encontros de reforço. Então, o que a gente percebe? Que daqueles pacientes que aderem ao mindfulness, a maior parte aderem ao reforço também. Eles vão em pelo menos metade ali dos encontros de reforço de MBCT. No grupo 2, a gente teve 68 pacientes que foram incluídos. 13 eles pararam de responder os questionários, né? Depois, quando chegou a vez deles fazerem a intervenção. 21 faltaram também antes mesmo do primeiro encontro. 7 deles foram em menos do que 4 encontros e 40 deles fizeram 4 encontros ou mais. Então, aqui a gente teve um índice dos pacientes. Foi melhor do que no primeiro grupo, né? E do reforço, né? Daqueles que aderiram às 8 sessões, que foram os 37, que realizou nenhum reforço foram 12, os que foram em menos de 3 foram 13, e os que foram em mais de 3 encontros também foram 13. Então, a gente vê também que a maior parte que adere ao mindfulness, eles costumam também ir ao reforço, se a gente juntar ali, né? Os que foram em pelo menos 3 encontros de reforço de mindfulness. E no grupo 3, a gente teve 66 pacientes incluídos.
Com isso, 21 perderam o follow-up, porque foi o último grupo de intervenção, né? Então, mais pacientes, a gente teve uma perda maior. 11 deles, quando chegou a vez deles de receber o MBCT, eles já estavam com o PHQ-9, que é a escala de depressão, maior que 20, então eles não puderam participar, eles foram encaminhados para psicoterapia. E o que isso mostra para gente? Que esses pacientes que foram os que demoraram mais para receber o MBCT, eles tiveram uma piora mais significativa, né? O que também fala a favor ali, né, da intervenção do MBCT. 8 faltaram no primeiro encontro, 9 foram em menos de 4 e 17 foram em 4 ou mais encontros. Esse foi o grupo que a gente teve mais perdas. E uma coisa que a gente hipotetiza é pela demora mesmo de ter chegado até eles, né? Foi o último grupo de intervenção. Esse grupo, ele recebeu só 2 meses de reforço, né? Porque foi o último grupo de intervenção. E dos que aderiram às 8 semanas, a maior parte deles foi em pelo menos 11 deles foi em pelo menos um dos 2 encontros de reforço. Né? Então, a adesão ali foi maior que 60% ao reforço dos pacientes que aderiram às 8 semanas do MBCT. E aí, aqui a gente tem os desfechos, né? Então, no grupo 1, o PHQ-9, antes de começar o grupo, a escala de depressão era de 12,32 pontos, uma depressão moderada, e pós-intervenção caiu para 7,5 os pontos. E de sintomas ansiosos, a média era de 13,65 antes da intervenção, também considerado uma ansiedade moderada, e caiu para 6,5 após a intervenção. No grupo 2, a média antes do grupo de Mindfulness era de 10,4, também moderada, e abaixou para 4,4, que é sem depressão pós-intervenção. De GAD-7, né, da escala de ansiedade, é de 10,5, a média antes, e depois de 4,3, também sem ansiedade, e que foi o grupo que mais aderiu também. E no último grupo, antes da intervenção, a média era de 10,91, caiu para 6,88 pós-intervenção. E a ansiedade era de 11,39 e caiu para 4,5 pós-intervenção, também sem ansiedade. Então, o que a gente conclui? Que para os nossos participantes aqui do Brasil, foi mais difícil aderir ao Mindfulness do que quando a gente compara com os estudos norte-americanos ou europeus. Mas a gente, aparentemente, a gente ainda não fez uma análise estatística, tá, gente? Ainda está em andamento. Mas aparentemente, a gente reduziu mais sintomas, especialmente sintomas ansiosos na população que aderiu ao protocolo. E aí a gente percebe também que a maior parte dos pacientes se perde antes mesmo da primeira sessão. Então, a gente pensar em estratégias de como os pacientes irem para a palestra inicial que a gente vai dar é algo muito importante para a gente pensar. Como que a gente faz para aderir? O que a gente pode fornecer para esses pacientes? E a gente viu também que os grupos de reforço, eles tendem a se manter constantes naqueles que aderem às 8 semanas. Quem adere às 8 semanas costuma ir nos grupos de reforço, caso a gente dê depois, né? Em pelo menos metade deles. E aí, os nossos próximos passos é fazer a análise estatística, né? Para ver o tamanho desse efeito. É a gente fazer a triangulação dos dados, a gente também pegar as análises, as entrevistas que a gente fez, né? E conseguir olhar para as entrevistas junto com a análise quantitativa. A gente fazer essa análise relacionando o número de sessões que as pessoas participam com a melhora que elas têm, para ver se isso procede ou não, né? E a gente analisar também os questionários daqueles que desistiram de participar ou que não foram para o protocolo, né? O motivo deles não terem ido para a gente pensar em intervenções também. Bom, pessoal, então acho que é isso por hoje. Obrigada pela atenção de vocês. E aí ainda sobra uns minutinhos para que, se vocês quiserem